sou o Ale. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e essa é a segunda parte do nosso vídeo Além do Além da Contracapa. Então quem viu o primeiro vídeo já conferiu que a gente resolveu compartilhar algumas histórias de bastidores do blog. Algumas assim muito bem escolhidas. Muito bem escolhidas porque temos uma reputação a manter. E ainda assim foram tantas histórias que a gente quis compartilhar com vocês que a gente precisou dividir esse vídeo em duas partes para que ele não ficasse muito longo e muito cansativo. Então, a primeira parte já foi ao ar há alguns dias e a segunda vem agora com mais histórias. Outra coisa que a gente quer compartilhar com vocês também é como o blog nos mudou como pessoa. Eu acho que pode afirmar que nos tornamos pessoas mais assim... Cara de pau. Cara de pau, essa é a palavra que eu não queria falar. Um exemplo disso, quando alguns autores vêm à nossa cidade, a gente não tem mais vergonha de abordar e pedir, a gente pode conversar um pouquinho no café, fazer uma entrevista. Claro, nenhum de nós é jornalista, né? Mas é uma conversa de leitores. Isso, e depois a gente formata isso num post pra mostrar pra vocês como é que foi um pouquinho essa conversa, né? Então a gente já teve a oportunidade de entrevistar dois autores, que foi o Rafael Montes e a Letícia Wierchowski. Com o Rafael Montes foi assim, bem cara de pau, né? Porque eu acho que a gente não sabia que ele vinha pra cá. Sim, eu vi no Facebook ele compartilhando uma foto na frente de uma universidade que tem aqui. Ué, será que ele tá aqui? E daí eu mandei a mensagem. E era no dia, né? E era no dia. Eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, ele me respondeu. Ele foi super solícito, assim, ele logo respondeu, logo topou conversar com a gente. E aí a gente se encontrou, né, no café. E ficamos um tempão conversando, e ele tinha um compromisso, e ele disse, não, gente, a conversa tá legal, vamos juntos. E até naquela época o Ale tinha lido Dias Perfeitos, eu não tinha lido nada dele ainda, então eu fui a mais cara de pau dos dois, porque eu fui entrevistar o cara que eu nem tinha lido o livro ainda. E até nesse dia o Rafael foi tão tranquilo, assim, tão acessível, que o Ale, ele não gostou muito de Dias Perfeitos. E eu coloquei na minha resenha, gente, ele leu a resenha e... Ele leu antes de conversar com a gente, mas ele aceitou bem na boa, assim, eu até lembro que ele disse assim pra ler, tem umas coisas que eu concordo com você, tem coisas que eu acho que você viajou, mas tudo bem. Eu depois, eventualmente, também li Dias Perfeitos. A gente não se identifica tanto com o estilo do Rafael, com a forma, livros, como ele escreve, com as histórias que ele conta, mas né? a conversa foi muito legal, assim, ele foi muito querido, a gente trocou muita ideia sobre livros. Sobre literatura policial, né, que é um interesse dos três. E eu acho que o que mais ficou, assim, foi o quão simples ele foi, o quão acessível ele foi para conversar com os leitores. Eu acho que foi bem assim, independente da gente ter um blog, a gente querer fazer uma entrevista com ele foi abordado por leitores e ele topou conversar. Já com a Letícia Wierchowski, que a gente foi assim um pouquinho menos cara de pau, né? Um pouquinho. Porque a Letícia veio dar uma oficina de escrita criativa e aí a gente foi fazer essa oficina. E aí a gente chegou à primeira aula, né? Com os nossos na verdade, livros ainda não era nem primeira aula, né? Ela tinha, acho que, marcado uma sessão de autógrafos antes da aula. Que era antes da primeira aula, antes da aula começar, né? E aí a gente chegou com os nossos livrinhos pra começar, e a gente ficou no final, né? Nós fomos os últimos. Na verdade, eu perguntei, Letícia, a gente pode ser um pouquinho abusado? E ela disse, claro, podem sim. Eu lembro que tu disse, olha só, tá concordando e nem sabe sobre o que é. Eu disse isso. Disse... E ela tinha dado aula, assim, um sábado, manhã, tarde. Quando terminou, a gente saiu pra um café, né, com ela. E ela super disposta, cansada ou não, foi a gente ficou lá um tempão conversando. Ficamos lá conversando sobre literatura, sobre os livros que a gente gostava. Ela nos deu várias indicações, eu ainda tenho uma lista, eu ainda tô lendo tudo que ela indicou. E a gente também gosta bastante dos livros dela, né? Eu li A Casa das Sete Mulheres, até foi relançado agora, né? Então quem não leu, baita livro histórico, é muito bom. Eu li A Casa das Sete Mulheres. Eu até lembro que tu tinha pedido algum livro pra mim, né? Sim, eu até contei isso pra ela. A Ale já tinha lido A Casa das Sete Mulheres e eu não botava fé nenhuma, eu acho que eu tinha um certo preconceito por causa da série. E aí um dia eu pedi um livro pra ler. E ele me disse assim, pediu pra ele me emprestar um livro dele e ele perguntou o que eu queria. E eu disse, não sei, me surpreenda, traga alguma coisa. E ele me veio com A Casa das Sete Mulheres, bota na minha mão. Eu olhei a cara dela também. Disse, sério? Mas tá, tudo bem. E daí eu comecei a ler e eu me apaixonei pelo livro. O livro é ótimo. E tanto que depois eu li outros livros dela e o meu preferido até não é A Casa das Sete Mulheres, eu gosto mais de Sal. Eu ainda quero ler. Enfim, essas foram duas histórias, assim, de momentos que o blog nos proporcionou e que a gente provavelmente não teria vivido se não tivesse o blog. Então é interessante, né, ver como o blog nos mudou como pessoa, né? Eu acho que no início, acho que a gente nem teria cara de pau pra abordar os autores, né? Mas a gente fica até com vergonha de falar com eles se fosse uma sessão de autógrafos, é verdade. Mas então acho que o blog, né, também pelo fato de a gente sempre a gente acabou lendo com mais frequência, acho que a gente se tornou mais crítico, porque sempre depois de cada leitura a gente tem que escrever uma resenha.
Então a gente se sentiu até mais confiante, né? E aí eu acho que as resenhas, eu não sei se a gente já comentou isso, mas as resenhas mudaram muitas vezes a nossa relação com o livro, né? A gente acha que não gostou tanto e quando a gente vai escrever resenha começa a vir ponto positivo, positivo, É verdade, positivo. É muito curioso e a gente termina e isso. diz, foi mais livro. E às vezes é o contrário, às vezes a gente acha que gostou e quando a gente vai escrever resenha a gente vê que não tem muita coisa pra salientar, assim. Então, isso acho que foi uma coisa também. A resenha acabou se tornando parte do nosso processo de leitura. Né? E agora nós vamos para um tópico que, de certa forma, reúne tudo aquilo que a gente falou nos tópicos anteriores, né? Envolve risadas, envolve muito trabalho. Envolve coisas que o blog nos proporcionou que a gente não imaginou que ia nos proporcionar. Envolve traumas. Envolve traumas. E envolve os nossos posts especiais em comemoração ao aniversário da Lei da Contracapa. Pra quem não lembra, há alguns anos a gente fez... 2 traduções já fizemos, né, de documentários. E o primeiro documentário que a gente traduziu foi Shining in the Dark, que é um documentário sobre a vida do Stephen King. Foi uma parceria nossa com o Stephen King Brasil, né, o site Stephen King Brasil. Inclusive o Edilton acabou tweetando, assim, pedindo ajuda para traduzir o documentário, porque é um documentário já antigo. E ele nunca tinha sido disponibilizado com legendas em português. E daí o Edilton disse, e aí, quem encara o desafio? E a gente disse, vamos lá, né? Dá pra encarar. Só que a gente nunca tinha traduzido nada na vida, né? E a gente não tinha nada em que se basear. A gente só tinha o áudio mesmo, A gente ouvia e traduzia, então foi bastante trabalhoso. E isso é uma coisa que não é o processo natural da tradução, assim, eu tenho uma amiga que é tradutora profissional e ela disse pra nós na ocasião, eu tiro o chapéu pra vocês traduzirem assim de ouvido, porque o tradutor, quando vai fazer um trabalho de tradução de vídeo, ele normalmente tem um roteiro que ele segue, ele não sai simplesmente ouvindo e traduzindo. E aí o traduzir dessa forma... Claro, a gente não tinha experiência. E ainda tem o problema de que tem coisas que são muito complicadas de tu entender. Tanto em termos de expressões, quanto em termos de sotaque. Às vezes era tinha tão pesado. Que são extremamente fáceis de entender. O próprio Stephen King é uma pessoa fácil de entender. Mas tinham outras pessoas que apareciam no documentário que eram... impossível, gente. Foi... difícil, e a estrela da ocasião foi quem? O Tom Hanks. Gente, vocês não têm noção. E engraçado que eu já ouvi outras coisas do Tom Hanks, assim, não parece que ele seja um cara difícil de entender, mas os trechos dele dentro desse documentário parece que ele embola uma palavra na outra que ele não abre a boca. Eu acho que a questão do Tom Hanks não é nem questão de sotaque, é questão de dicção. Ele está falando a respeito da adaptação que ele estrela, a adaptação de... A Espera de um Milagre, né? Sim, Espera de um Milagre. Que é uma história que se passa na prisão, no Corredor da Morte. E tem uma outra história do King, que também se passa na prisão, que é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que inspirou o filme Um Sonho de Liberdade, que é uma adaptação super famosa. E aí... Só que o filme, o nome original é só Shawshank Redemption. E a gente até então não conhecia o nome original desse conto. E o Tom Hanks falando daquela coisa toda embolada, ele falava aquele Shawshank Redemption, e a gente não entendia o que ele fala os melhores aspectos de Shawshank Redemption. Só que a gente só entendia uma bola. The better aspects of Shawshank Redemption. E aí depois Pera, a gente vai colocar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Sejam nossas testemunhas, que não é fácil de entender. Not unlike, the better aspects of the Shawshank Redemption with some other elements too. Talvez também, se a gente já conhecesse, tivesse familiarizado com esse título, não teria sido tão difícil. Mas a gente não pegava e com muito sacrifício a gente conseguiu entender o Redemption. E aí o que a gente entendia deixou alguma coisa, né? Deixou alguma coisa. E aí a gente começou a achar que talvez fosse um programa de TV inspirado em alguma coisa. E a gente começou a pesquisar e a gente não achava. Eu nem sei como é que a gente achou. Eu acho que a gente procurou King e Redemption. E daí apareceu o Shawshank Redemption. Mas até lá foi assim, muitas. Esse documentário do King teve algumas pérolas também de tradução. A gente fez uma tradução assim mais grossa, mais crua, pra depois a gente assistir junto e ajudar a sanar as dúvidas e ajudar a ajeitar o texto, dessa lapidada, né? Isso. Então, nesse momento aí também surgiram algumas pérolas. Então eu vou contar a minha. Tem um momento que eu nem sei quem tá falando, se é o editor, se é um amigo do King, mas o que ele fala é que o King, ele trouxe o terror pro dia a dia. Ele colocou no mercado, na casa lá. He took horror out of the creaky old castle in Transylvania and really placed it next door. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas a minha... não sabe até hoje.
A minha tradução original tinha sido: o King tirou o carro do castelo de terror da Transilvânia. E colocou na porta da casa ao lado. Qual a loja de tirar o carro? Nenhuma, ele basicamente manobrou, né? Ele tirou do castelo da Transilvânia e ele botou na porta lá. E eu escutei que ele disse que o carro, que carro? E eu olhei e disse, eu também não sei onde é que eu tirei isso. Tinha um outro trecho dentro desse documentário que o King falava um pouquinho sobre, enfim, sobre a juventude dele, os interesses dele quando jovem. E como ele ficou fascinado por um cara que era um serial killer, assim, um dos primeiros que se ouviu falar, né? E o King começou a colecionar coisas sobre ele. E aí o documentário apresenta um trechinho de uma reportagem, né? Antiga, gente, preto e branco. E o cara também tinha um sotaque estranho, carregadíssimo. Né? E era muito difícil de entender, e aí o áudio ainda era ruim. Era ruim. E foi outro também que emendava tudo e a gente não entendia. Dizia, meu Deus, o que é isso? In the cattle town of Douglas, Wyoming, end of the trail for a smart aleck gunman. E aí, passada toda essa jornada que foi traduzir o documentário de Stephen King, não satisfeitos ainda, no ano seguinte a gente resolveu encarar o desafio de traduzir uma série de pequenos vídeos da Agatha Christie, porque também era um material que ia ao ar em setembro, em comemoração ao aniversário do blog. E também não chegava a ser exatamente um documentário, né? Eram pequenos vídeos do neto da Agatha falando sobre a obra dela, falando sobre a relação. Acho que tinha alguma comemoração, né? Algum aniversário da Agatha Christie, 150 anos, alguma coisa assim. E aí no site oficial da Agatha estava indo essa série de pequenos vídeos apresentados pelo neto dela. E também era uma série que não tinha legenda em português, né? Isso. Então, porque quem acompanha o blog, né, deve saber, né? Somos fãs do King, mas também somos fãs da Agatha. Então, trazer esses materiais inéditos... E acontecia essa coincidência de os dois fazerem aniversário no mesmo mês do Além da Contracapa. Então, esses conteúdos especiais foram uma homenagem a eles, ao aniversário deles, casando, então, com o aniversário do Além da Contracapa, né? Mas esses vídeos desse documentário da Agatha... também teve alguns traumas, né? Também teve alguns trechos, assim, difíceis de entender. Eu lembro que até no começo eu achei que o nosso maior desafio ia ser entender o sotaque britânico, né? Uhum. Mas até a questão não foi essa, teve coisa muito pior, como por exemplo, Dama Agatha Christie em pessoa, melhor, em gravação, falando. Gente, Agatha Christie falando... porque, não sei se você sabe, mas ela escreveu uma biografia, né? E o método que ela fez foi gravando a voz dela. Ela ligava o gravador e ela ia falando. Então vocês imaginem, gente, gravações da Agatha Christie, elas não são recentes, né? Teve uma expressão, essa expressão eu nunca vou esquecer. Eu acho que ela fala croonies, que seria tipo amigas, né? As conhecidas, as vovozinhas que se reúnem, sabe? As croonies. E eu entendia cockroaches, as baratas. Gente, mas que jeito de me traduzir isso? I have now no recollection at all of writing Murder in the Vicarage. I don't even remember why it was that I selected a new character, Miss Marple, to act as the sleuth in the case. An old spinster lady living in a village, the sort of old lady who would have been rather like some of my grandmother's cronies. E aí eu tive a ideia, eu vou ir atrás dessa biografia dela, então eu acabei baixando a edição em inglês. E aí eu respirei aliviado, porque vários desses trechos que estavam nesse documentário era praticamente uma transcrição literal do que ela falava, né? Então foi... Não, e teve outra que a biografia da Agatha salvou a gente. Era um trecho que falava a respeito do primeiro marido dela, o Archibald Christie, e ela falava alguma coisa a respeito dele, né? Era alguma coisa que a gente entendia como enamored. Enamored. E se você sabe alguma coisa sobre inglês, isso não faz sentido nenhum. Essa palavra não existe. He was a soldier and later an airman. Mas o que é isso? E a gente tentava escrever de tudo que era forma, tudo que era jeito, gente. E aí a gente percebeu que na verdade eram duas palavras. E desde que começou a achar que era o artigo, emod. E daí a gente ou emon. E aí a gente e fomos criando variações. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? E nada da gente descobrir. E aí o Ale voltou pra biografia. E daí ele começou a ler sobre o marido dela, E aí ele disse, eu não sei, eu desisto. Ele foi isso, ele foi isso, ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi piloto da Força Aérea. E daí quando ele falou piloto da Força Aérea, eu disse, meu Deus, an airman, um piloto. Mas no geral, eu acho que os dois casos, tanto o documentário do King quanto o documentário da Agatha, os dois foram experiências muito enriquecedoras pra gente. Uma porque foi mais uma dessas coisas que se não fosse o blog, a gente não teria feito.
E foi uma coisa que nos deu uma experiência muito bacana. E eu também acho que foi uma experiência, assim, pra conhecer tanto a obra do King quanto da Agatha, eu acho que foi uma certa imersão, né? Nós como fãs, a gente descobriu um monte de coisa que a gente não saberia. E se a gente acha que só tivesse visto o documentário com a tradução, eu acho que a gente não teria perdido toda a pesquisa que a gente acabou fazendo. Exatamente. Né? Eu acho que outra coisa que esses documentários deram pra nós foi assim, que o Ale disse, foi uma experiência um pouco traumática em alguns aspectos, divertida, mas traumática em alguns momentos. Mas fez a gente adquirir, assim, um respeito ainda maior do que a gente já tinha pelo tradutor, assim, gente, o trabalho de tradução porque é muito complexo. Não é só pegar uma palavra e ser o correspondente. Então, um bom trabalho de tradução, bem redondinho. Eu até já escrevi uma coluna, né, uma conversa que eu estava falando sobre isso. Sobre como o tradutor tem que ter sensibilidade para traduzir o texto, né. Nosso trabalho foi totalmente amador, né. Mas a gente conseguiu aprender muito com isso, acho que foi muito legal. Bom, pessoal, e também esse foi o vídeo especial de aniversário que a gente trouxe pra vocês com algumas das histórias de bastidores do Além da Contracapa. Quem acompanha o blog há alguns anos sabe que a gente gosta de fazer todo mês de setembro em especial em comemoração ao nosso aniversário. Então esses vídeos foram os primeiros posts comemorativos, mas vem muito mais coisa por aí. Fiquem ligados porque tem mais post, tem promoção, óbvio, pra dar muitos presentes pra vocês. A gente chamou as nossas editoras parceiras, nossos blogs, amigos, vai ser uma promoção bem bacana. E também, é claro, não pode faltar o já tradicional jantar de aniversário. A nossa festinha que a gente guardou pro final do mês, vocês sabem, sempre em algum lugar especial, sempre com convidados especiais e alguma surpresa pelo caminho. Era isso, pessoal. Até a próxima. Até!